Uma ótima noite a todos, muita paz, muita harmonia, em meio a um feriado num dia lindo com o sol. Que bom podemos estar aqui também refletindo, aprendendo um pouco e repensando, quem sabe, nossos procedimentos, nossas escolhas. Sejam todos bem-vindos ao Centro de Estudos Espíritas Chico Xavier. Eu me chamo Paulo Monteiro e nessa noite vou estar aqui conduzindo os trabalhos, encaminhando para as nossas atividades. Antes de nós darmos início à exposição da noite, vamos a alguns avisos. Primeiramente, a casa, como nós podemos constatar na noite de hoje, tem a grata satisfação de estar funcionando normalmente. Exposições públicas, há um quadro à sua direita, mas para aqueles que nos assistem pelo Facebook, toda quinta-feira, às 20 horas, nós temos exposição pública, evangelização infanto-juvenil e ato contínuo, a doação fluídica, o passe. Mas antes disso, nas quintas-feiras também, por agendamento, em caso de uma necessidade, nós temos uma equipe já preparada, sempre em duplas, para fazer o atendimento fraterno. Às vezes a gente tem uns dias difíceis, uns momentos difíceis na vida, a gente fica um pouco angustiado e precisa conversar, trocar ideias com alguém, e nós temos uma equipe preparada para isso. Conversar, trocar ideias. A necessidade, se houver o interesse, é só fazer o agendamento. Essas mesmas exposições, evangelização infanto-juvenil e o atendimento fraterno acontecem a cada primeiro e terceiro domingo do mês, apenas primeiro e terceiro domingo do mês, e numa sequência muito especial. No primeiro e terceiro domingo do mês, às 9 horas da manhã, nós temos um grupo de estudo de Livro dos Espíritos. É um grupo aberto, já está em funcionamento há algumas semanas, e logo depois, das 9 às 10h15, às 10h30, temos a exposição pública, evangelização infanto-juvenil e o passe também. Às segundas-feiras, nós temos um grupo fechado de estudos para trabalhadores que já estão há mais tempo, estudo e prática da mediunidade e outras atividades que vamos desenvolvendo, seminários, etc., assistência social, em função da demanda, da estruturação. A nossa casa, falando de assistência social, tem uma campanha permanente para arrecadar alimentos não perecíveis, e o momento chama a nossa atenção, não apenas para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, mas aqui perto de nós, na vizinhança. Muitas vezes as pessoas que frequentam a casa estão passando por uma dificuldade, e para nós que às vezes abrimos a nossa geladeira, temos, hoje eu não quero comer isso, ou uma despensa, tem pessoas que não têm nada. Então, é possível minimizar um pouco desse sofrimento contribuindo com uma cesta básica. Se você não puder trazer uma cesta básica inteira, não faz mal. 1 quilo de sal, 1 quilo de açúcar, de fubá, qualquer coisa que nós possamos agrupar e transformar numa cesta bem-vinda, e assim temos procedido. Algumas pessoas doam cestas básicas, outras fragmentos, elementos, nós organizamos, complementamos para transformar, e tem sido um trabalho muito gratificante poder contribuir para minimizar o sofrimento dos nossos irmãos. Nós temos um evento próximo, já chegando para nós aqui também, nossa 10ª edição do Seminário de Estudos Espíritas. Há cartazes aqui também à frente, mas para a gente lembrar e ficar mais fácil visualizar aqui. Nossa próxima edição será no dia 20 de julho. Já estamos chegando, amanhã depois da manhã já estamos no mês de junho. 20 de julho, num sábado, 10ª edição do Seminário de Estudos Espíritas. O tema central dessa vez é a Justiça Divina, com 3 exposições. Por que, a primeira delas, é uma pergunta, Deus é justo? A segunda exposição, por que aborto é assassinato? E a última, uma afirmação, a família é a criança autista. Então, vamos ter uma conexão com um especialista espírita, um médico, especialista em tratar de crianças com autismo, nos passando instruções de grande valia. As inscrições já estão abertas, nós podemos fazer diretamente com a equipe da casa ou pelo número de WhatsApp que está aqui embaixo. Tem lá também, quem tiver interesse, e a divulgação é aberta para todas as casas da nossa região. Quem tiver interesse de participar, fique à vontade. E seguimos trabalhando. Para a nossa harmonização, estávamos aqui no início escutando uma música muito bonita, para a gente pensar, para a gente buscar a sintonia com os benfeitores que vêm à nossa casa. E vamos ler aqui uma mensagem do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, na psicografia do querido Chico Xavier, que dá nome a essa instituição. Só um nome, né? Nós não temos a pretensão de que ele seja o nosso mentor, muita coisa, mas o nome e a lembrança querida do Chico. Número 73. Aprendamos quanto antes. Abre aspas.
Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Fecha aspas. Paulo. Entre os que se referem a Jesus Cristo, podemos identificar duas grandes correntes diversas entre si: a dos que o conhecem por informações e a dos que lhe receberam os benefícios. Os primeiros recolheram notícias do Mestre nos livros ou nas alheias exortações. Entretanto, caminham para a situação dos segundos, que já lhe receberam as bênçãos. A estes últimos, com mais propriedade, dever-se-á falar do Evangelho. Como encontramos o Senhor na passagem pelo mundo? Às vezes, a sua divina presença se manifesta numa solução difícil de problema humano, no restabelecimento da saúde do corpo, no retorno de um ente amado, na espontânea renovação da estrada comum, para que nova luz se faça no raciocínio. Há muita gente informada com respeito a Jesus e inúmeras pessoas que já lhe absorveram a salvadora caridade. É indispensável, contudo, que os beneficiários do Cristo, tanto quanto experimentam alegria na dádiva, sintam igual prazer no trabalho e no testemunho de fé. Não bastará fartarmos-nos de bênçãos. É necessário colaborarmos, por nossa vez, no serviço do Evangelho, atendendo-lhe o programa santificador. Muitas recapitulações fastidiosas e muita atividade inútil podem ser peculiares aos espíritos meramente informados. Todavia, nós, que já recebemos infinitamente da misericórdia do Senhor, aprendamos, quanto antes, a adaptação pessoal aos seus sublimes desígnios. Uma bela mensagem para a nossa reflexão, nos chamando a atenção para o imperativo de que nós aprendamos o quanto antes. Porque nós pedimos, sempre que estamos com um problema, pedimos ajuda. Meu Deus, me ajuda. Jesus, querido Mestre, me proteja, me ajuda. Mas o que eu estou fazendo para ajudar a humanidade também? Nós ainda temos no coração a chama do egoísmo muito forte, porque nós fazemos as orações pela nossa família, pela minha família, pelo meu filho, mas e os filhos dos outros e as famílias alheias? Quantas pessoas precisando de nós? Então aprendamos o quanto antes a merecer, a pedir, mas também contribuir. E como de costume, na Casa Espírita Cristã, para nós iniciarmos efetivamente os trabalhos, vamos fazer uma prece, deixando de lado a correria, o feriado, muitas pessoas viajando, revendo entes queridos, refletindo sobre a importância de vivenciarmos a mensagem do Cristo Jesus. Senhor Deus, nosso Criador, muito obrigado, Senhor, por mais um dia, por aqui nos encontrarmos com a disposição possível, querendo nos tornar criaturas melhores, querendo aprender e descobrindo pouco a pouco oportunidades, começando por aquelas que nos são apresentadas dentro do nosso próprio lar. Mas saindo de casa nos deparamos com pessoas com angústias, com aflições, com temperamentos distintos dos nossos, com opiniões diversas. Somos todos vossos filhos. Descobrindo então em nós mesmos a essência de servirmos, de aprendermos a amar, abençoa-nos nesta noite. Que tenhamos os corações, as mentes abertas ao que vão nos trazer os expositores da noite, nos predispondo a escutar, criticar se necessário, analisar e, quem sabe, atuarmos com muito mais carinho, com muito mais paciência e generosidade diante daqueles que, em idade avançada, estão conosco. Muitas vezes nos esquecemos que é graças a eles que aqui estamos. Que sejamos então os acolhedores, na gratidão, no respeito e no carinho de que todos os nossos idosos merecem. Rogamos, Senhor, que os benfeitores espirituais estejam em especial conosco, mas no particular deste momento aos expositores da noite, Márcia e Osório, que juntos, com muito carinho,
prepararam a sua mensagem para nos fazer refletir. Que o vosso amor seja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem. Márcia e Osório, agora é com vocês, sejam muito bem-vindos. Vou colocar aqui no avançômetro para facilitar. Pronto. Palavra de vocês. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, né? Quinta-feira, friozinha. Como o Paulo comentou, feriado. A gente podia estar em outros lugares, né? Tantos outros lugares. Mas a gente escolheu estar aqui, né? É porque tem algum propósito, tem alguma razão, né? Por isso. Que é muito bom, né? Muito bom estar aqui nessa casa que acolhe a gente há tanto tempo já, né? Com essa doutrina maravilhosa, com essas mensagens, né? Que a gente vem cada vez mais aprendendo, né? É o que a gente está tentando fazer aqui, né, Paulo? Tá bom? Então, eu vou começar a passar alguns slides, depois a Márcia, assim a gente vai trocando, tá? E essa mensagem aqui eu achei muito interessante, já para começar, né? Ama e respeita os companheiros idosos, são eles as vigas que te escoram o teto da experiência e as bases de que hoje te levantas para seres quem és. Isso faz a gente refletir, né? Nos nossos pais, nos nossos avós, né? Que fizeram tanto por nós, que são as nossas bases, que são as colunas que seguram o alicerce da nossa vida, né? Do que a gente é hoje, da educação, né? Ou da falta da educação, né? Porque a falta deles também cria falta de oportunidades melhores para a vida da gente, né? Então a gente achou bem interessante, Meilei fala na psicografia, né? De Francisco Cândido Xavier, essa mensagem linda que fala sobre amar e respeitar, né? Esses nossos velhinhos, que a gente vai ver alguns slides à frente, bem assim mesmo, velho, trata de velho, de idoso, sabe? Como o tema já diz, né? No tema da nossa palestra, vivendo a melhor idade, né? Mas o que é viver a melhor idade, né? Será que é só 80 anos, 70, 90? Ou é 20, 15? Eu acho que viver a melhor idade são todas as idades, né? Tem que viver melhor essa idade que eu estou agora. É essa que eu tenho que fazer. Viver o presente. Viver o presente. Roubei, acho que um pouquinho da fala da Márcia. Vou puxar a orelha, vai puxar minha orelha. Então, assim, vivendo, o nome já está dizendo o verbo, né? Vivendo, a ação está em movimento, né? Vivendo a melhor idade. Então, eu não posso esperar 80 anos para dizer agora eu vou viver a melhor idade. Não. Eu tenho que fazer isso com 10, com 15, com 30, com filhos, sem filhos, com muito trabalho, com pouco trabalho. Então, eu tenho que viver dessa forma, né? E a mensagem do Cristo traz isso para a gente, né? Viver de que forma? Como que a gente pode ver, né? Mas o tema a gente vai puxar um pouco mais para cuidar dos nossos velhinhos. Passa para mim. Aqui, ó. Aí. Aqui eu trago uns dados estatísticos só para a gente entender o volume da população quando a gente fala de idoso, de vivendo a melhor idade, né? Olha só, os números das pessoas idosas vêm aumentando significativamente nas 2 últimas décadas no Brasil e fora do Brasil, claro, né? O relatório nacional sobre envelhecimento da população brasileira, documento elaborado pelo Ministério das Relações Exteriores e representantes oficiais dos estados e da sociedade civil, indica que os brasileiros com idade acima de 60 anos, que representavam em 1940
4% da população. Olha como cresce isso agora. Passou para 9% em 2020 e hoje, aqui embaixo nesse dado aqui que eu tenho, censo de 2022, a gente soma 15,8% da população. Então, em 1940 era, onde é que está? 4. Em 2020, desculpa, 2000, 9%. E hoje, 15%. Então, olha o número de população, se a gente falar em habitantes, são 32 milhões de idosos acima de 60 anos. 32 milhões não é? Não, 32 milhões. 32 milhões. Então, é um número muito expressivo, né? E como que vivem ou como viveram esses 32 milhões? Como que eles passaram da idade infantil, juventude, adulta, né, idosa agora? Como que essa população veio trabalhando isso, né? Aqui tem um gráfico que mostra também do mesmo censo lá. Olha como ele dispara, né? Ele faz um crescimento muito ascendente aqui, né? E aqui ele dá uma leve queda que entra lá na pandemia. Teve um controle, né? Vamos dizer, um controle natural lá do pai, né? Que a gente percebe, porque foram muitos milhões de pessoas morrendo pela pandemia. A gente não falava em 10, 20, 30 ou centenas, né? A gente falava no mundo milhões de pessoas, no Brasil também, né? Então, eu quis trazer esse dado para a gente ter uma ideia de quão grande esse tema idoso, né, no Brasil. Refletir um pouco, né, como está mudando, né, a nossa fase, né, a nossa interação, como está a nossa interação com o idoso. Naturalmente está aumentando, né, o número de idosos entre nós. Do século XX, a expectativa de vida era de 35 anos de idade, no século XX. Agora, no século XXI, ou nos dias de hoje, a gente fala em 71 anos e 73. Hoje, exatamente, são 73 anos a expectativa de vida. Então, do século passado, de 35 para 70, dobrou. Né? Olha só a guinada que dá, né? A subida que dá vertiginosa, né? Envelhecer bem é atitude. Pessoas com diagnóstico de hérnia de disco, com 40 anos de idade, limitando e levando a aposentadoria, tá aqui. Outras pessoas com o mesmo diagnóstico faz a pessoa fazer uma atividade física, por exemplo, né, melhorando a sua condição, melhorando a sua velhice. Isso, a pessoa com 40 anos de idade, né, descobrindo um problema, o que isso vai mudando a vida dessa pessoa no futuro, né? Então temos dois casos: a pessoa de 40 anos de idade que ela estaciona e ela vai ter um reflexo na velhice dela negativo, e a mesma pessoa, o mesmo grupo de pessoas com 40 anos de idade que toma aquilo de uma outra maneira para si, começa a mudar hábitos alimentares, né, de cuidado com o físico, e acaba tendo uma velhice totalmente diferente desse grupo, né, desse outro grupo. Passa lá. Qual será a melhor idade para o ser humano, né? Como eu comentei já no começo. É comum se denominar melhor idade a que está acima de 58 anos. Pessoas mais maduras costumam brincar indagando: melhor idade para quê? Para morrer? Para ficar doente? Para ficar sozinho? Ou para cair? E por aí vão, desafiando o rosário do que acreditam acompanha aqueles que se encontram beirando a casa dos 60 anos para mais.
Se perguntarmos, no entanto, às pessoas qual consideram ser a melhor idade, as respostas variam muito, né? Qual a melhor idade? Acreditamos, a melhor idade é sempre aquela que estamos vivendo, com sabedoria, desfrutando minuto a minuto, dia a dia. Isso está lá na coletânea, lá no Momento Espírita, lá na coletânea 8 e 9. Assim, pode passar? Aqui, ó. Então agora a gente vai passar um vídeo que é bem interessante, é bem curtinho, um vídeo em que dois médicos, né, um médico psicoterapeuta e um médico geriatra. Então são 4 minutinhos e pouquinho. O vídeo até vou falar é Entre Dois Mundos, Saber Envelhecer. Tá? Já está pronto, né? Só colocar. Só clicar. Tem que trocar a imagem, não está aqui, ó. Aí no Alt Tab, vai apertando Alt, vai o Tab até aparecer na tela aqui. Aqui você vai entrar. Alt Tab. Mais uma vez, vai aparecer para você na seleção aí na frente. Não. Aperta e segura. Aperta. Alt Tab. Segura. Estou aqui agora. Não, peraí. Deixa eu puxar ali então. Ó. Mas ele não veio para cá porque está no modo de apresentação. Peraí. Aqui é tudo online o negócio. Ah, daí tem que tirar dali. Não, tá, ninguém faz mal. Expectativa de vida de viver até 60 anos ou mais. É uma média aproximadamente de 73 anos já hoje. E até o ano de 2025, o Brasil será o 6º país no mundo em número de idosos. Este dado é da OMS, a Organização Mundial da Saúde, e também alerta de como as taxas de fertilidade estão caindo. O número de pessoas mais velhas aumenta, e isso traz uma série de ações sociais que devemos discutir. Para conversar sobre esse tema tão atual e importante, estamos recebendo aqui nos estúdios da FEB TV em Brasília as presenças dos doutores Alberto Almeida, que é médico psicoterapeuta, e também do Marco Polo, médico geriatra. Seja bem-vindo, Alberto. Obrigado. Seja bem-vindo também, Marco Polo. Obrigado. Pois é, para a gente conversar sobre esse tema do envelhecimento. Alberto, o que fazer para saber envelhecer? Saber viver. A faixa etária da velhice nada mais é do que um segmento de faixas outras que o antecedem. O ato de saber viver é que nos insere no contexto do corpo, nas suas diferentes etapas de vida, e nos dá um sentido de poder existencialmente repercutir organicamente de uma forma mais saudável ou não. Saber envelhecer é muito mais do que fazer exercícios, do que ter uma boa alimentação, tomar um pouco de sol, fazer reposições vitamínicas. É poder efetivamente, enquanto jovem, desde quando jovem, poder estar centrado na arte de poder viver bem, viver o bem a cada dia. Quem faz assim está investindo na sua saúde a longo prazo. E a gente poderia dizer aqui, doutor Marco Polo, que o fato de envelhecer bem é envelhecer com saúde, sem doença? Não. A presença da saúde hoje, a presença da doença hoje, com o envelhecimento, quando nós olhamos para trás, para quem já envelheceu, é uma constante. 65% das pessoas que envelhecem têm hipertensão, outros 20% vão ter depressão, 95% tomam pelo menos algum medicamento por algum motivo. A saúde, como a própria OMS diz, é o pleno bem-estar biopsicossocial, independente da presença de enfermidades dessa pessoa. De outro modo, quando nós olhamos o idoso de uma forma geral, mais do que a presença ou a ausência da doença, é a inserção dele, a inserção social dele, é a funcionalidade dele. É o quanto que esse idoso ainda funciona bem para ele e para o convívio dele. Então, mais do que a presença ou a ausência de uma doença,
é continuar ativo e participativo na sociedade. A doença, no caso, então, Alberto, não limitaria propriamente o indivíduo nas suas expressões. Há indivíduos que têm muita saúde física, mas são pessoas doentes, psicologicamente, emocionalmente. São pessoas amargas, pessoas ácidas, estruturam um tipo de vida profundamente destruidora na sua interação nos campos sociais, na sua atividade, às vezes, profissional, na sua movimentação, de um modo geral. E há pessoas que têm uma doença, por exemplo, teve um diabetes infanto-juvenil e leva essa diabetes até a idade avançada. No entanto, tem uma saúde extraordinária. Então, o corpo estar doente não significa que o indivíduo está enfermo. A pessoa pode estar com o corpo saudável e o indivíduo enfermo, e o inverso pode se dar, porque às vezes a enfermidade ela surge como um propósito, e ligado a esta ou aquela circunstância, ela não define o psiquismo daquele que a tem. Então, a pessoa tem um corpo avariado, por assim dizer, mas ela é íntegra, ela vive bem, ela faz daquela patologia uma possibilidade de aprendizado e consegue se colocar no mundo muito mais saudável do que outros que têm um corpo saudável, mas são pessoas muito destrutivas, muito infelizes. Deixa eu colocar Gordon Wesp, né? Então, eu vi com muito interesse essa palestra, né, se vocês quiserem ver depois tudo, porque é bem interessante a colocação que eles fazem de como saber envelhecer. E por aqui a gente vê que na verdade, desde o início, né, cada fase é importante para o nosso envelhecimento, para a nossa adolescência, né, para a fase da maturidade, desde lá da infância, desde que nós nascemos. Né? Eu vi uma outra palestra também que é muito boa, que é do Vanderlino Arruda. Também quero dizer para vocês, se vocês tiverem a oportunidade de ver essa palestra, porque ele já tem 88 anos, 33 aposentado, ele é jornalista e ele continua ativo. Então é extraordinária a colocação dele também, mas a gente não tem tempo para colocar tudo. Né? E ele fala muito da proximidade e distância, de dois termos que a gente vê muito, como velho e idoso. Né? Ele diz: idoso é uma pessoa que tem muitos anos de vida, mas que ainda vê na sua encarnação, vê um objetivo, acorda todo dia para estar pronto, para aprender e ensinar, está disposto, apesar de todas as colocações que eles colocaram, apesar de que com 80 anos de idade, 70 anos de idade, nós sabemos que nós não teremos mais uma saúde como nós tínhamos aos 20 e aos 30. Mas ele fala muito da parte do espírito, de estar aqui encarnado e de aproveitar essa oportunidade de estar aqui para a convivência, para o aprendizado, para o seu progresso. Então ele coloca muito isso, né? Eles também colocam muito ali essa parte de que depende muito da pessoa. E a velhice, o que é? É aquele que só pensa no passado, que vive de saudades, que tem saudades do que era, do que foi, do que já teve. Então fica uma coisa assim, a pessoa não vive nem o presente, não tem nem o futuro e está pensando no passado, no que eu era, o que eu tinha. Então ele fala muito nisso, nesse termo, nós precisamos valorizar a fase do idoso, que é uma fase muito bela, apesar de todas as que a gente já não tem mais aquele vigor, né, físico. Mas eu tive a felicidade hoje de encontrar o seu Pedro, que sempre está aqui na nossa casa, né? E o seu Pedro falou para mim, até ele sempre vem nessa casa aqui, e o seu Pedro vem caminhando, né? Ele já passou dos seus 80, mas ele vem na casa. 87, né, seu Pedro? 87. E ele falou uma coisa que eu disse: nossa, seu Pedro, eu vou falar disso hoje. Ele disse assim: eu estou com o meu corpo material envelhecido, mas o meu espírito não. E é isso.
O corpo envelhece, mas nós não somos um corpo com espírito aqui. Nós somos um espírito com um corpo para uma experiência aqui de progresso. E nós esquecemos, nós vivemos às vezes tão atribulados, com tanta ansiedade, o que vai ser, o que não vai ser, e tão preocupados com tudo, que nós esquecemos de viver o hoje, de viver o momento. Então, esse estudo levou muito a isso, a essa reflexão. Muita lamentação. Muita lamentação, né? Muito de... E esse seu Vanderlindo, ele coloca que é uma época de bonança, é uma época de colocar o Evangelho em prática, onde você tem mais estabilidade. Em alguns casos, às vezes não. E também no Evangelho a gente vai ver, né? Honrar pai e mãe. Que nós precisamos honrar, dar estabilidade, auxiliar a esses idosos que estão conosco e aproveitar ao máximo a presença deles quando eles estão conosco. Né? Eu coloquei um exemplo ali nessa mensagem que é a Clara Carolina. Poderia colocar vários. Poderia colocar Chico Xavier, que é um grande exemplo. Né? Eu poderia colocar Divaldo Franco, Raul Teixeira, tem a Isabel Salomão, tem várias aí em prática ainda, com mais de 80 anos de idade, palestrando, trabalhando ativamente, né, no bem, que nós podemos colocar aí. E não só os que a gente conhece, mas tantos quantos desconhecidos que fazem o bem, semeiam o bem e a gente não fica sabendo. Mas por que eu coloquei Cora Coralina? Porque Cora Coralina, ela era poetisa, mas ela somente começou a publicar e a ser conhecida aos 76 anos. Então, na época dela, com 76 anos, já era uma época que, né, a gente diz assim, ficou aposentado. Então, aqui nessa mensagem diz: procuro semear otimismo e plantar sementes de paz e justiça. Digo o que penso com esperança. Penso o que faço com fé. Faço o que devo fazer com amor. Eu me esforço para ser cada dia melhor, pois bondade também se aprende. Pode passar o próximo. E agora a gente vai mais para a parte... A gente falou bastante do cuidado, da saúde que a gente tem que ter com o nosso corpo físico. Por isso vai se refletindo a cada fase, infância, adolescência, né, o adulto e depois agora o idoso, né? Mas também tem a parte espiritual. E tem uma história que é narrada pelo espírito Humberto de Campos, que no contexto de Simão, mas é Simão o Zelote, o judeu, né? Ele ficou tão em dúvida que ele tinha muita idade para seguir a Jesus, ele tinha muita idade, ele já era um idoso, e ele era um antigo pescador do lago de Genezaré, e talvez o mais velho dos discípulos, mas ele estava preocupado com isso. E ele foi, no caso, saber, né, ter com Jesus como ele poderia colaborar. Ele se comparava com os demais apóstolos, com exceção de Simão Pedro, né, que era o pescador, que também tinha certa idade e preocupava-se em poder ser útil à causa do Evangelho, que motivou uma conversa mais particular com Jesus. E Jesus, após ouvi-lo, respondeu, né, com imensa ternura: Simão, poderíamos acaso perguntar a idade de nosso pai? Então aqui ele faz Simão o Zelote refletir. Que idade é essa? É a idade do corpo que Jesus se refere? Não, porque Deus não tem idade. É a idade do nosso espírito, é a idade do que nós ainda podemos fazer. E por muitas vezes nos achamos ultrapassados e que já não podemos mais beneficiar e não podemos mais fazer ao bem a ninguém. Aí Jesus continua: a vida, na sua expressão terrestre, é como uma árvore grandiosa. A infância é a sua ramagem verdejante. A mocidade se constitui de suas flores perfumadas e formosas. A velhice é o fruto da experiência de sabedoria. Então, foi um exemplo bem
para nós imaginarmos é muito bom, porque a árvore realmente, o que vem primeiro? Seus galhos. É a primeira coisa que a árvore, quando ela se forma e ela tem um certo tamanho, vai aparecer os galhos, né? Que são, na verdade, é a infância. Depois, na verdade, vem as folhas, né? As flores, que as flores, no caso, elas vêm antes dos frutos. Sempre quando a árvore está cheia de flores, a gente vai dar fruta, né? Ela floresce. Então, quando a árvore floresce, depois ela vai doar os seus frutos. Então, essa é a época de doar. Né? É mais a época de você doar e também receber. Que a gente vai estar num estado físico mais sensível, né? Muita condição de atenção. E a gente precisa também fazer a nossa parte. O que me chamou a atenção nesse texto aqui, né, foi que Simão, ele estava preocupado, ele já tinha certa idade, e ele estava preocupado com, ele fala aqui, né, com a causa do Evangelho e o que motivou uma conversa em particular com Jesus. Nós aqui preocupados com a nossa aposentadoria, né, quando é que eu vou parar, quando é que eu vou dar uma estacionada, tudo bem, não tem nada de muito errado, mas olha a diferença. Um idoso, um senhor, um pescador, que naquela época o trabalho, né, em si era muito arcaico, provavelmente muito pesado, muito difícil para conseguir alguns peixes, né, eles eram a maioria todos pescadores. Ao invés dele pensar em aposentadoria, o que ele pensa? Ele preocupado com a velhice dele, que já não atingia mais o percentual adequado para vamos trazer para os dias de hoje, para trabalhar numa indústria, mas ele preocupado com isso, foi ter uma conversa com Cristo. Cristo, como é que eu vou poder ajudar na causa do Evangelho, né? Isso que é o bacana, que chama muita atenção, assim, que quando eu vi, eu disse, nossa, isso é uma lição para a gente, né? Muitas vezes a gente... não vou lá, não quero fazer, não vou ajudar muito, vou ficar por aqui em casa mesmo, que aqui é quentinho, sentado no sofá, né? E aqui ele mostra que o trabalho é totalmente ao contrário disso, né? Na verdade, o trabalho é ferramenta de progresso. E Simão ficou ainda com uma dúvida, mesmo apesar de Jesus tentar explicar para ele, né, que eles estavam na fase de doar, né, na fase de trabalhar ainda, ele ainda perguntou, então, Senhor, de qualquer modo, a velhice é a meta do Espírito? Jesus responde, não, uma velhice enferma e amargurada que se conhece na terra, mas a da experiência que edifica o amor e a sabedoria. Então, Jesus vem confirmando que é a verdade, a velhice que dá frutos. A velhice que ainda sabe que tem a prática do Evangelho e pode fazer o seu serviço ao próximo. Aquele pouquinho que a gente pode fazer, né? Aquela palavra que a gente pode dar ao outro, que por muitas vezes a gente está preocupado. Eu até nesse estudo que eu fiz aqui, entre o velho e o idoso, eu fiquei bem entre o velho. Eu sou mais pro velho do que pro idoso. Eu ainda tenho que praticar muito para chegar nesse ponto de acordar todo dia satisfeita, todo dia com a autoestima. Eu tenho que trabalhar muito isso. Mas eu já tenho consciência de que o espírito Márcia, tem essa condição, mas eu posso progredir, posso melhorar. Então, acredito que é assim que a gente inicia. Tendo essa condição, esse conhecimento, a gente já consegue se melhorar. Praticando o bem aos outros, a gente consegue também se beneficiar com isso. E Simão, diz, acha que os moços de amanhã poderão fazer alguma coisa sem os trabalhos do que agora estão envelhecendo? Então, Simão estava preocupado com uma condição que não era dele. Ele estava vendo que os jovens
eram diferentes dele, os jovens já não faziam igual a nossa prática, que a gente vê a nossa evolução, né? Os jovens hoje têm um desprendimento da matéria, eles não são mais, não tem mais aquela condição como nós tínhamos, economizar, vão ter isso, vão ter aquilo. Eles já são mais desprendidos disso. E eles precisam de orientação e ensinamento para que possam utilizar esse desprendimento para o bem. Não é? Porque isso somente com a educação moral e espiritual, que esses espíritos vão se melhorando. E Simão estava preocupado com isso. Jesus disse: lembra-te da tua parte do esforço e não te preocupes com a obra que pertence ao Todo-Poderoso. Então ele mais uma vez reafirma: não fique pensando no futuro ou no passado, pense o que tu pode fazer. Amo os jovens que revelam trabalho e reflexão, entretanto não deixes de sorrir igualmente para os levianos e inconstantes. São crianças que pedem cuidado, vai e tem bom ânimo. Isso está em Boa Nova, né? Eu falei que é do Espírito Humberto de Campos, mas o livro Boa Nova pelo Francisco Cândido Xavier. Então é essa mensagem que eu queria passar, que a gente tem que cuidar muito da parte espiritual também, né? E viver com o maior ânimo e alegria que a gente puder cada fase. Quando chegar nessa fase, porque o Osório mesmo falou, pela estatística, a gente aumentou praticamente 25 a 30 anos dos que viverem até os 90. 35. Antes era 35, 40, agora ele está vivendo 80. 73 a estatística. Então dobrou. A média. A média. A média. A média. A média, mas temos aqueles pontos fora da curva que passam de 100, né? Mas quanto que a gente ganhou? Quantos anos a gente tem ainda para essa vivência? E o que a gente vai fazer? A nossa sociedade está se adaptando. Trabalho, tudo tem que se adaptar a essa nova fase. Porque uma fase onde nós seremos pessoas com mais idade, né, se adaptando à sociedade, mais tempo, onde nós teremos que ter todas essas adaptações. E uma dessas é viver melhor, saber envelhecer. Senão a gente chega aos 50, a gente já começa a pensar, não, agora eu estou decaindo. Você vai esperando, quando vem ainda tem mais 30 anos pela frente, e você está só pensando, como ele diz, o velho, ele dorme pensando já que, eu não tenho mais nada que fazer. Então é essa a mentalidade, né, que esse Vanderlei fala, que tem que ser mudada. Que ainda aqui no Ocidente nós ainda temos muito pouco, né? Temos países que têm o respeito, né, pelo idoso, como ele tem a autoridade e ele tem o conhecimento. Aqui ainda nós temos também do Valdo Franco: envelhecer é um fenômeno biológico natural, pelo qual passa tudo quanto existe. O animal humano, no entanto, não sabe envelhecer e ilude-se como se a juventude fosse de natureza eterna. É uma condição também que tem que aceitar o envelhecimento natural, faz parte. Isso aí é uma coisa que é uma condição, desde o momento em que nascemos, nós já iniciamos a nossa jornada, nós reencarnamos. Mas quando nós reencarnamos aqui, nós já iniciamos a nossa desencarnação, desde o primeiro momento. Porque a gente está cada dia vivendo um dia e a gente sabe que nós somos espíritos e nós vamos permanecer aqui. Nós vamos retornar à pátria espiritual. Possuísse a pessoa uma visão da espiritualidade e dar-se-ia conta da bênção que é esse fenômeno, especialmente pelas consequências das fases iniciais: infância, juventude, maturidade, que foram enriquecedoras, especial que se abre na direção de nova realidade. Então, todas as fases são importantes para que o espírito possa progredir bem. Quer falar alguma coisa? Sim, agora nós vamos no vídeo já. Tá. Eu tenho mais um vídeo para passar, que é dos... Vai conseguir colocar? Dá um S na palestra. Alt Tab. Vai aqui. Deixa eu colocar lá na... Tá na aba
Só puxar aqui um pouquinho. Opa. Sabe o cara que é metódico? Solta aí que ele vai. Estamos de volta com Entre Dois Mundos, conversando a respeito do saber envelhecer com saúde. E para entender qual é a contribuição do Dr. Alberto, do Marco Paulo, a respeito do Espiritismo, como é que o Espiritismo pode contribuir para essa questão do envelhecimento com saúde? Bem, a própria Organização Mundial da Saúde acrescentou ao conceito de saúde o pleno bem-estar biopsicossocial, mais recentemente, o pleno bem-estar também espiritual, como sendo fundamental para que as pessoas consigam esse equilíbrio e possam envelhecer bem a partir daí. Uma visão mais espiritual. Uma visão mais espiritual. E de uma forma mais, nesse conceito da OMS, como a pessoa ter um objetivo, fé, crença em algo que seja superior a ela, para que possa realmente ela conseguir lidar com as adversidades do dia a dia. Como entender isso, Alberto? Será que o fato da gente saber que somos imortais, né, que passamos por essas fases de vida, isso só por isso já nos tranquiliza? Pois é, Leon Denis usa uma frase que eu gosto muito do livro O Grande Enigma, quando ele diz que o envelhecimento é o preâmbulo da morte, é o prefácio da morte, e de que entrar na idade última significa iniciar o processo de espiritualização e de desmaterialização. Eu acho fantástico isso, porque efetivamente a gente começa a morrer. A luz vai apagando, a vitalidade vai, diríamos assim, se exaurindo. Então, inevitavelmente, a velhice nos conclama a olhar para a desencarnação. E existencialmente nós somos capazes a fazer, somos chamados a fazer reflexão. Quando eu fui à Europa a primeira vez, eu me espantava porque eu ia nos cultos religiosos, era só gente idosa. Hoje eu entendo. É porque o povo, quando vai aproximando da morte, aí procura o divino. Mas acho que a proposta espírita é diferente. A proposta espírita nos ensina a viver plenamente a vida, entendendo de que a velhice é a fase de síntese. De que a última idade é a idade onde você vai fazer menos esforço físico, porque a vitalidade cai, mas o psiquismo ele abunda. Então você vai coroar uma sequência de investimentos que você vem fazendo desde a infância. E todas as fases da vida aqui, Dr. Marcos, são importantes? São. Cada fase da vida tem que ser bem vivida para que a próxima que vá se seguir, ela possa ter o significado dela e não a pessoa tentar viver a anterior. É lastimável, uma pena hoje nós chegarmos a ver pessoas idosas querendo ser jovens novamente, e deixando a oportunidade de viver aquele momento em que eles estão. Como o Alberto disse, eu acho que é extremamente importante, então eu poderia fazer uma inferência aqui agora, que talvez essa nossa passagem por uma velhice mais prolongada não é à toa, nada é por acaso. No Espiritismo a gente sabe disso, nada é por acaso. Eu posso inferir que estamos, então, talvez preparando para amadurecer mais esse espírito, essa experiência espiritual na carne mesmo, para passar essa experiência de viver uma perda progressiva, lidar com essa perda, essa transição de uma forma mais longa, a ponto de amadurecer mais para uma próxima fase. Seria, Alberto, um exercício de desprendimento? Sim. Então, eu sei que não é usual da gente passar 2 vídeos na palestra, mas realmente achei bem interessante, porque são médicos espíritas. É mais difícil a gente ver isso. É bem interessante a condição que eles colocam realmente, e eles não floreiam nada. Eles falam especificamente que cada fase é importante, como ela é vivida, como nós a vivemos, como ele fala, tem pessoas que não têm doença específica, mas ela não consegue ter uma velhice muito boa porque o espírito tem aquele jeito mais, assim, como ele usou a palavra, um jeito mais ácido de levar a vida,
Uma experiência mais... Então, que a gente consiga refletir sobre isso. Como realmente, será que o que eu tenho, o que me incomoda, o que me faz mal, será que é o exterior ou será que está aqui? É algo que eu preciso trabalhar dentro de mim, né? É um sentimento. O que acontece? Porque a reforma íntima, a reforma dos nossos sentimentos, do nosso pensamento, auxilia muito nisso. Não quer dizer que eu vou fazer vou mudar 100%. A gente sabe que a nossa mudança espiritual, ela é aos poucos, mas nós precisamos, eu ia falar, tem que ir mais atrás disso, né? Estudar, buscar, trabalhar. O trabalho é minha ferramenta, às vezes o meu trabalho é uma pessoa que me testa, que parece que toda hora está me mandando um progresso, mas é isso, é a vida. É isso aí, é essa estadia aqui no mundo de provas e expiações, e nós estamos aqui e não é um acaso. Porque essa mudança Não estamos aqui a passeio, né? Tem muita coisa a ser feita, né? O que eu fiz em vidas passadas, né? Quem foi o Osório em outras vidas, para mim hoje estar aqui, né? Eu sabendo de tudo isso, né? Desde lá da OMS, dos dados estatísticos de como é que está a população, né? Faixa etária, como é que estão nossos idosos, toda a medicina, toda a parte de ginástica, né? Essa educação que a gente tem que cuidar do corpo, desse vaso, né? Que habita, né? Que o meu espírito comanda esse corpo, né? O que eu faço com tudo isso? Sabendo de tudo isso, ainda eu procuro bebidas, drogas, né? Noitadas, e aí com certeza eu vou chegar na velhice. De alguma forma eu vou chegar com 50, com 60, com 70, com 90. E de que forma que eu vou chegar lá? Como que eu faço isso? Como é que eu administro isso? Sabendo hoje, olha a minha responsabilidade, né? Sabendo de tudo isso, eu chegar lá nos meus 90, supondo que eu chegue nos 90, reclamando. Por que acontece isso comigo? Por que eu estou dessa maneira? Por que eu estou sofrendo? Mas eu já tenho a resposta com 50 anos de idade. E o que eu faço com isso agora? Né? Então a doutrina espírita, ela é muito esclarecedora. Ela traz isso para a gente, no meu ver, de uma forma muito macia, muito tranquila, né? Porque é uma verdade. Isso é verdadeiro, né? Não existe tapar o sol com a peneira, né? Seguindo. Então agora é só... Isso. Na obra intitulada Sublime Arte de Envelhecer, do psicólogo alemão Ansel Kuhn, ele diz assim, necessário aprender o valor do envelhecimento, o seu profundo significado, o prolongamento dos seus dias físicos na Terra e nos entregarmos às leis da natureza. Aliás, não somente os idosos, mas também os jovens e adultos. Com a visão espiritual da vida, bem envelhecer é viver por antecipação o paraíso, no paraíso. Então, às vezes a gente, por preconceito ou por falta de informação, a gente confunde a fragilidade de um idoso, que ele já não tem mais a condição psicológica, ele já não pode falar, ele já não pode ir no médico, ele já não pode dizer o que ele sente, né? Assumimos tudo o que ele poderia ainda fazer, tiramos isso. Então, cada vez mais vai aumentar esse convívio, e a gente tem que aprender a conviver para que nós tenhamos um convívio, né, bom com o idoso, e que o idoso também cada vez mais participe da sociedade ativamente, que é isso que vai acontecer. E a exemplo no Japão, né? Hoje aqui no Brasil a gente tem muitos programas que valorizam e cuidam dos nossos idosos, né? Mas igual no Japão, que quando um senhor japonês faz 60 anos de idade, ele veste um colete vermelho, ele faz essa vestimenta, ele comemora, não o aniversário de 60 anos, ele comemora
um início, um reinício da vida dele, sabe? Ele entra numa fase de muito respeito. As pessoas respeitam muito o idoso lá, né? Então a gente vai ter que reaprender muito isso aqui. A gente já tem alguns projetos, né? O governo tem isso, mas a gente precisa respeitar muito. A gente vê hoje nas ruas, né? Nos ônibus, nos mercados, onde a gente circula, né? No nosso dia a dia, como que a gente trata o idoso? Como que o jovem trata o idoso? Né? Muitos passam totalmente despercebidos. Né? Porque o jovem, ele acha que ele conhece tudo, mas é o contrário. O conhecimento está ali naquele corpinho que está andando bem devagarzinho, já está curvado. O conhecimento está ali. Se a gente fosse um pouco mais inteligente e menos orgulhosos, a gente teria mais com eles. Sentava mais, conversava mais, dialogava mais, né? Mas a gente não faz devido ao a nossa imaturidade, né? O nosso jeito de lidar com a vida, com essas pessoas, que a gente vai ter que mudar, né? E gostei muito dessa frase aqui no finalzinho aqui, que é: com a visão espiritual da vida, bem envelhecer é viver por antecipação no paraíso. Que legal. Quando eu li isso aqui, eu até me emocionei, assim, sabe? Parece sim uma passagem já, né, que a gente está fazendo, porque a gente sabe que a vida vai continuar, né? Que eu vou exatamente do jeito que eu estou aqui. Se eu desencarnar hoje, amanhã, eu vou exatamente desse jeito estar lá no outro lado. E por que não com muito conhecimento, com menos orgulho, com menos arrogância, né? Mais preparado para continuar esse trabalho dessa doutrina maravilhosa, né? Tá bom? Eu só vou ler uma nota aqui, que é do Vanderlindo Arruda, esse que eu comentei que tem a palestra, né? A palestra dele é o tempo e o espaço, tá? Que eu vi. Ele diz assim, ó: o idoso sonha, aprende, exercita-se, faz planos, povoa a vida de ocupações pessoais interessantes, sabe renovar-se a cada aurora que surge, entendendo o hoje, o agora, sempre como o tempo bendito de atualizar-se, atualizar algo, de aprender melhor, e um calendário repleto de alunos. Então eu achei muito interessante, né, a fala dele. E ele, como está ainda ativamente, e a gente vê que tem muitos ativos ainda, para a gente, como ele diz, assim, é uma bênção que a gente possa ter isso como realmente uma bênção na vida da gente, né, e dar valor a isso. Tá? Não era isso que a gente tinha, a gente trouxe para vocês, né? Que possa refletir. A gente aprendeu bastante quando a gente leu, já coisas assim que a gente faz e pode melhorar, com certeza que a gente sabe no nosso dia a dia. A gente sempre tem algo a aprender, sempre tem a melhorar. E agora eu vou convidar vocês então para a oração. Pode fazer. Já está encapada. Vamos fazer a oração. Agradecer a Deus por podermos estar aqui, a oportunidade de aprender um pouco mais. Que o Senhor possa abençoar os nossos idosos, que eles possam cada dia mais encontrar o amor, a caridade, que os próximos e seus familiares possam ter a caridade de estar sempre próximos a eles, se habilitando a auxiliá-los no possível, e que nessa caminhada, que é somente de conhecimento para nosso espírito, possamos cada vez mais sermos irmãos em nossas necessidades. Ao retornar aos nossos lares, possamos ter a paz em nossos corações. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada.